Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa igreja, Nações Unidas, na nossa escola bíblica dominical. Amém? Nosso desejo é que você tenha uma boa Páscoa e que entenda de fato o significado real da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é Jesus. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós sabemos que o sacrifício de Jesus trouxe para nós redenção. Há mais de 2000 anos atrás, num domingo como esse, nas suas primeiras horas, Jesus ressuscitado, trazendo para nós vida e libertação. Quando nós lemos o texto lá de Êxodo, capítulo 12, nós podemos ver a instituição da Páscoa. E nós podemos ver que tudo aquilo lá era sombra daquilo que deveria ser Cristo como realidade. Toda a Escritura aponta para Jesus. Ele é de fato o sentido real da Páscoa. Ele ressuscitou para trazer para nós vida. E é por isso que nós temos esperança, mesmo numa situação com a qual nós estamos vivenciando, de dificuldades. Há esperança a cada um de nós, porque o nosso substituto, o nosso Cordeiro, foi morto para trazer vida e esperança a todos nós. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. A lição dessa manhã, escrita pelo pastor Stênio, traz como tema o colapso de uma igreja. E esse é o tema desta manhã, no qual nós estaremos estudando. Peço a você que nos siga no nosso canal de YouTube, escreva lá, esteja conosco, nos ajude a expandir e pulverizar a palavra do Senhor a mais pessoas. Nos siga também lá no Instagram, no Facebook. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Logo, logo estaremos reunidos como igreja, de modo presencial, no nome do Senhor. Logo, logo, cremos nisso. Oremos nesta noite, nesta manhã. Santo Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti pela Tua rica e maravilhosa graça. Pela manhã deste dia de domingo, o qual é domingo de Páscoa. Que possamos refletir nesse dia o significado real do que é Páscoa. Páscoa significa passagem, passar por cima. E o Senhor nos deu a liberdade que necessitávamos. Somos livres do pecado. E por isso somos gratos a Ti nesta manhã. Porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Dai-nos, ó Deus, essa vida abundante a cada instante, a cada momento, em cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, na tua igreja. Seja conosco nesse dia, que nós pedimos a Ti, no Teu nome. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria. Eu te louvarei.
Você é muito louco, você é o rei.
Amém. Graças a Deus. Como é bom podermos louvar o nome do Senhor. Graças ao Senhor. Queria convidar a Larissa que vai estar ministrando a lição dessa manhã. Que Deus possa usá-la com graça e que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nessa manhã. Amém? Deus possa instrumentalizar a sua filha mais uma vez neste lugar. Amém, glória a Deus. Como o pastor disse, mais cedo, a nossa lição hoje vai falar sobre igreja. É uma lição escrita pelo pastor Stênio, da igreja sede, e ela vai falar sobre o colapso de uma igreja. E antes da gente começar a nossa lição, eu queria fazer uma oração. Então, ore comigo aí da sua casa, para que Deus possa estar... o Espírito Santo possa estar trazendo entendimento, trazendo convicção na palavra dele para os nossos corações e trazendo mudança na nossa vida, que é isso que Deus quer, que a palavra dele traga mudança na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã para cultuar o teu nome, para aprender mais a tua palavra. Obrigado, Jesus, pela morte que o Senhor fez na cruz por nossas vidas, por cada um de nós. E obrigado porque o Senhor ressuscitou e está na glória esperando por nós. Hoje é um dia de comemoração, hoje é um dia de alegria. E nós estamos reunidos como o povo de Deus para celebrar isso, Deus. E eu quero te pedir também para que o teu Espírito Santo venha ao encontro dos nossos corações, dos que estão presentes aqui, dos que estão em casa, para que a tua palavra venha trazer mudança nas nossas vidas, trazer mudança nos nossos corações. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e obrigada por tudo que o Senhor ainda fará por nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A lição, se você não tem sua revista, é assim que passar tudo, esse tempo, venha e compre a sua revista e acompanhe com a gente nossa escola dominical. A revista começou domingo passado, então temos aí mais 3 meses pela frente para estudarmos juntos. O versículo-chave da lição está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, e diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O pensamento da lição é o seguinte: embora seja tão atacada e perseguida de todas as formas, a igreja é uma instituição que sempre sobreviverá. A leitura principal está na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo do 1 ao 9, e diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, nesse capítulo, ele fala sobre a igreja e ele usa 3 metáforas para falar sobre a igreja. Ele fala que a igreja é uma família, Ele fala como meninos na fé, então ele traz a metáfora de família, ele traz a metáfora de campo também,
lá no versículo 9 sobre lavoura e traz a metáfora de edifício, de templo, né? No último versículo também. E ele fala de família numa questão de maturidade da igreja, ele fala na questão de campo sobre a quantidade, e ele fala na questão de tempo, cujo propósito é a qualidade. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, não necessariamente baseado nesse texto, mas nós vamos falar sobre a igreja e sobre a crise que a igreja cristã evangélica brasileira, a igreja evangélica, tem passado nesses tempos, tem passado nos últimos anos, né? Se a gente pega um panorama de Brasil hoje, nós vemos que o cristianismo, que outras igrejas, né? Qual é o panorama de Brasil em relação às igrejas que nós temos no nosso país, né? Nós vemos que a igreja de Roma, a igreja católica, ela tem sofrido uma queda, ela tem se tornado um pouco declinante, não só no Brasil, mas no mundo, tem perdido muitos fiéis, né? E ela tenta, de alguma forma, conter essa debandada aí que está saindo, essa debandada em massa. Mas ela ainda é uma igreja hegemônica. Nós temos também algumas religiões orientais, né, no Brasil, religiões orientais no sentido de Japão, de Índia, hinduísmo, algumas outras religiões que, querendo ou não, ela ainda continua alguma ali nas suas etnias, ela não tem se expandido com tanta velocidade, mas está presente no Brasil essas religiões. E falando em religião oriental também, nós temos o islamismo, aí sim, nós podemos falar de uma religião que tem crescido em massa no mundo, e no Brasil também, cada dia cresce mais, cada dia tem-se novos adeptos ao islamismo. Temos também religiões afro, e essas também têm crescido bastante no nosso país, em todos os setores, né? Então nós vemos candomblé, enfim, todas as religiões afros. Temos também, não uma religião, mas algo que tem crescido no país, que é sobre o secularismo, né? Aquela onda de sem religião tem avançado, ou aqueles que querem um vínculo, mas não com tanto compromisso. Então nós temos visto o secularismo crescer bastante no nosso país. E como está o protestantismo, né? Como estamos nós? Nós vemos que a igreja cristã evangélica, a igreja evangélica no Brasil, ela tem crescido, mas de uma forma, às vezes, não tão saudável, né? Eu estava lendo um livro para estudar sobre o tema, ele falava assim que a igreja não tem crescido, ela tem inchado, né? E se a gente pega uma associação com questão de células, né? Na minha área de biologia, vamos dizer assim, quando nós temos um crescimento saudável, nós temos uma divisão dessas células, elas crescem de forma saudável, elas se desenvolvem, começam pequenininhas e vão se desenvolvendo até atingir uma maturidade. Então, vamos pensar num quadradinho aqui, eu preciso de ter várias células, né? Quando uma célula incha, por osmose, por exemplo, ela suga a água, ela cresce, ela vai ocupar esse mesmo quadradinho, mas uma célula só vai inchando, e não de uma forma saudável, vai chegar a um ponto que ela se rompe, Então, eu achei bacana essa comparação, que tem falado que o protestantismo no Brasil ela não tem crescido, ele tem inchado, né? Se a gente pega essa associação com uma célula, crescido de uma forma errada, de uma forma não saudável. Nós temos as igrejas históricas, algumas igrejas históricas aí meio desorientadas, sem entender o valor que elas têm, achando que não tem tanta relevância mais no contexto e na realidade. Nós temos aí as igrejas pentecostais fragmentadas, são tantos ministérios que a gente nem sabe, às vezes é normal a gente escutar, nossa, eu sou da igreja pentecostal, nossa, mas mais uma igreja, né? Nós temos esse ramo do pentecostalismo e nós temos visto que existem, na verdade, esses ministérios são, na verdade, empresas, né? Centradas nos seus próprios líderes. Eu não tenho medo de falar isso porque é a realidade. Nós temos visto todos os dias. E temos aí as igrejas neopentecostais que têm feito uma deturpação da palavra de Deus e têm angariado adeptos, mas na verdade para satisfazerem a si mesmos e não baseados na palavra de Deus, no crescimento da palavra de Deus. Tem alguns ramos do protestantismo que diz que as igrejas neopentecostais podem ser chamadas de pseudo-pentecostais. E são consideradas até mesmo seitas. E nosso comentarista, né, traz aqui na introdução da lição que rumo
cristianismo contemporâneo tem tomado. E esse rumo ele é preocupante e ele é decepcionante, né? No primeiro parágrafo aqui, ele fala que quando nós falamos desse assunto, nenhuma novidade acontece quando a gente olha para esse olhar, com um olhar mais crítico para esse quadro que existe hoje, né? Principalmente o quadro brasileiro da igreja. E os rumos que o cristianismo contemporâneo tem tomado são preocupantes, decepcionantes, pois a igreja não existe para fracassar e, infelizmente, é o que às vezes nós temos visto, né? Ele mais para frente cita um pouquinho, falando que é medonho, espantoso, esdrúxulo e, sobretudo, é antibíblico. Por essa razão, os estudiosos já falam em um colapso da igreja. Nós temos alguns estudiosos também que falam de uma nova reforma. Tivemos a reforma lá antigamente, né, com Martinho Lutero e os outros dois reformadores que voltaram aos conceitos que a Igreja Católica tinha deturpado, voltaram para esses conceitos. E temos hoje alguns estudiosos que já falam de uma nova reforma. Mas não naquele contexto, não naquela forma histórica, porque naquela época a gente tinha uma igreja para reformar, que era a Igreja Católica. Hoje nós temos quantos mil, né, igrejas? E por onde começar? Para onde nós podemos começar a voltar ao que é importante? E eu acredito que a volta e a cura para a igreja atual é voltar às suas origens. É voltar às suas origens históricas, é voltar às suas origens canônicas, é voltar aonde a gente começou, né? E esse é o tópico que ele fala aqui no primeiro tópico, né? A igreja hoje, ela perdeu a sua identidade. Hoje a igreja evangélica não sabe quem ela é, né? Nós sabemos que a igreja tem sofrido vários golpes, e principalmente em relação à sua identidade. Quando a gente fala de evangélico, o que significa evangélico hoje, né? Quando eu falo, eu sou evangélica, o que significa isso? Nós não temos uma identidade. Evangélico pode ser simplesmente um sinônimo de protestante. Evangélico pode ser realmente aquelas pessoas que têm um relacionamento pessoal com Cristo. Não é só uma religião estatal ou sacramentalista, né? Uma coisa mais formal, mas são aquelas pessoas que têm um relacionamento pessoal com Cristo. Mas pode simplesmente ser sinônimo de todo cristão não católico romano, né? Se a gente pega no IBGE hoje, quando falam sobre os protestantes, sobre os evangélicos, está incluído aí Mormons, Testemunhos de Jeová, todos aqueles que falam que acreditam em Jesus, que acreditam em Cristo, mas não são católicos. Então todos os outros estão incluídos aí em protestantes. Então o que nós vemos é que a igreja ela perdeu a identidade dela. Hoje nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos gospel, mas nós não sabemos o que é ser isso, né? E as pessoas que viam a gente também estão sem referência, porque existem práticas tão distintas entre os evangélicos que a gente fica sem saber o que realmente ali é verdade. Então nós estamos sem identidade, né? E como eu disse, a crise da igreja é resultado de uma falta de autocompreensão e de conhecimento sobre a sua missão e também sobre a sua natureza e sobre a sua organização, né? E essa crise de identidade ela é em razão justamente devido a essa ruptura na sua história e nas suas raízes. Nós vemos que a igreja, ela nasce no coração de Jesus. Foi Jesus que criou a igreja. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 e versículo 5, diz assim: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos essas pedras. Nós estamos aqui sendo edificados, fazendo parte da edificação do edifício espiritual, que é a igreja de Deus. Quando eu digo igreja, irmãos, eu não estou me referindo a templo físico. Porque se a gente tira esses instrumentos, se a gente tira esses microfones, essas cadeiras, isso aqui pode virar um salão de festas, né? Quando eu digo igreja, eu estou falando de corpo de Cristo. Nós, cristãos, não só individualmente, mas como corpo, como união, tá? E a igreja, nós, né, somos a igreja, nós somos esse novo povo, nós somos esse povo que tem a missão de salvar, de santificar, de temos a missão de anunciar a plenitude de Deus presente e no futuro
futuro também, né? E essa importância da igreja, ela é real. E Jesus, desde a antiguidade, ele soprou o Espírito Santo sobre nós, e ele está nos ajudando até a consumação do tempo. Então, quando nós falamos de igreja, nós temos que lembrar que é uma instituição vinda de Deus. Foi Deus quem criou a igreja, e Ele está soberanamente controlando todas as coisas. Apesar de nós vermos o caos que existe dentro do cristianismo, Deus é soberano e Ele está regendo todas as coisas. Então nós temos que entender que a igreja não é apenas a comunidade local, a igreja não é apenas as empresas que têm os seus líderes, os seus chefes. A igreja não é uma casa de show. Nós temos que entender que a igreja, ela é divina, né? O comentarista traz algumas características de uma verdadeira igreja, daquela igreja que realmente se identifica com o cristianismo, e ele cita 5 características. A primeira a igreja é divina, como eu já disse. A igreja não é uma instituição humana, ainda que às vezes isso parece ser ignorado nos nossos dias, né? Há tantas pessoas que têm achado que isso daqui é humano, que está realmente dirigindo uma empresa para conseguir lucros, enfim, mas a igreja não é humana, a igreja é divina. Outra característica que nós temos é que a igreja é espiritual, né? O comentarista diz aqui: seu trabalho não é meramente humano ou social, mas tem implicações no mundo espiritual. Por isso a igreja faz coisas que nenhuma outra instituição no mundo pode fazer. A igreja não é simplesmente assistencialista. A igreja não é simplesmente uma instituição que precisa servir à comunidade ou que precisa servir a seu povo. Não. A igreja tem uma característica espiritual. Ela faz coisas no mundo espiritual, no mundo que nós não podemos ver, né? E é isso que é uma das coisas importantes da igreja. E nenhuma outra instituição pode fazer isso, somente a igreja. Outra característica que o comentarista traz é que ela é santa. Não se contamina com os padrões carcomidos dessa sociedade secularizada. Ela se mantém inabalável na sua missão de sal e luz deste mundo. O que é ser sal e luz deste mundo? É fazer a diferença, né? Quando a gente está com a comida sem sal, a gente põe o sal e fala: nossa, que diferença! Ou se não, a gente está no ambiente escuro, na hora que liga a luz: nossa, mas que diferença que fez essa luz? E é isso que é a missão da igreja, ser diferente. Então, ela não pode se contaminar com os padrões culturais, com as filosofias de mundo que tem rondado desde antigamente a igreja, mas ela é santa, ela é diferente, ela é luz e ela é sal nesse mundo. Outra característica que o nosso comentarista traz é que a igreja, ela é poderosa, ela tem autonomia para usar o nome de Jesus, que é sobre todo o nome, cumprindo assim sua tarefa no mundo, né? O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é forte, ele é maravilhoso, e a igreja tem o poder de usar o nome de Jesus. Não é qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus, não, mas nós como igreja temos esse poder. E, por último, ele traz que a igreja é insubstituível. Nenhuma outra organização humana, por mais poderosa que seja, pode sublevar a igreja. Ela é única no mundo. Se a igreja não possui ou perdeu algumas dessas características, ela deixou de ser autenticamente evangélica. Então, quando os irmãos, né, nós estamos falando, acredito que para os irmãos aqui da Igreja de Nações Unidas, mas se tiver algum irmão que não congrega em lugar nenhum, procure essas características na igreja. Se for uma igreja que é bíblica, que ela mantém a espiritualidade, que ela é santa, que não está se contaminando, é uma igreja realmente evangélica. Se você percebe algo que está fora da palavra de Deus, cuidado, tá? Com esse tipo de igreja. Outro tópico que o autor traz sobre o colapso de uma igreja, né? Quando ela se colapsa. Então, o primeiro ponto é quando ela perde a sua identidade. Então, quando nós não sabemos quem nós somos, nós colapsamos. Eu falo, vamos falar de pessoa, né? Se eu perco as minhas origens, se eu ignoro quem foram meus pais, quem foram meus avós, como eu fui criada, como eu fui educada, eu fico em crise. Se eu simplesmente quero ignorar isso, eu perco a minha identidade, eu não sei quem eu sou mais. E a igreja acontece a mesma
volta a quem criou ela, como foi no princípio, aquelas pessoas que lutaram, que morreram pela causa de Jesus, quando eu falo as origens, não é só ao livro histórico de Atos, por exemplo, que é importante, sim, mas a continuidade daquilo, né? Os primeiros pais da igreja, depois que Atos terminou, a história continuou, a história não parou ali, o Espírito Santo continuou agindo, né? Erra quem pensa que o Espírito Santo estava neutro, estava longe ali antes da Idade Média, quando a Igreja Católica estava fazendo aquilo tudo, né, que estava contra a Bíblia. Erra quem pensa nisso, porque o Espírito Santo estava trabalhando na igreja, inclusive ele levantou pessoas para fazer essa reforma. O Espírito Santo trabalha na igreja, e nós precisamos lembrar da onde a gente veio, nós precisamos voltar às nossas origens históricas. Se você pergunta para um jovem aí quem foi, sei lá, Spurgeon, quem foi Wesley, John Wesley, não sei quem é esse cara, nunca ouvi falar, né? Nós perdemos a identidade, nós não sabemos como que nós fomos construídos, nós não sabemos como nós chegamos até aqui, qual foi o passo a passo que tivemos. Então, assim, é importante a gente estudar a história, né? E é importante a gente estudar a história da igreja. Então, se você tiver essa oportunidade, vai lá nas origens, que você vai descobrir muita coisa interessante, muita coisa bonita. Então, a igreja ela entra em colapso quando perde a sua identidade. Outro tópico é quando ela transige sua doutrina. Doutrina aqui, irmãos, não é usos e costumes. Então, nós temos essa tradição na igreja Assembleia de Deus, né? Quando a gente fala de doutrina, é questão de saião, de cabelão. Antigamente os homens tinham que usar chapéu, era todo. Não é isso que eu estou falando. Doutrina, ela se referencia ao que a igreja crê e o que a igreja professa, né? O que embasa toda a vida e o trabalho da igreja. Isso é doutrina, tá bom, irmãos? A igreja, ela é portadora de verdades reveladas, universais e permanentes, sistematizadas, confessadas pelas Sagradas Escrituras e pela tradição dos apóstolos e dos fiéis. Então, a doutrina está baseada no que a Bíblia fala e na tradição daqueles antigos que eu falei para vocês no primeiro tópico. Então, nós precisamos saber o que a nossa igreja professa. Tem muitos irmãos, se você perguntar quais são as doutrinas da sua igreja, não sei, o que é isso? Né? Por que você é crente? O que a sua igreja acredita? O que você acredita? Por que você é crente? O que te diferencia de outra igreja cristã, por exemplo? O que te diferencia dos testemunhos de Jeová, por exemplo? Sei não. Eu sou crente porque meu pai e minha mãe me levam na igreja. Está faltando isso. Nós precisamos saber no que nós cremos. Nós precisamos saber naquilo que foi ensinado do Senhor. Qual é a nossa diferença nesse mundo? Nós precisamos saber, irmãos. Às vezes seria necessário voltar àqueles antigos cultos de doutrina que tinha antigamente, que ensinava sobre pecado, que ensinava sobre confissão desses pecados, que ensinava sobre a redenção do Senhor, como que acontece essa redenção, como Jesus está presente na Bíblia desde o Gênesis, mostrando ali já Deus, no começo, já mostrando desde o Gênesis o que Ele ia fazer no mundo. Nós precisamos saber por que nós somos diferentes das outras pessoas, quem é Jesus, o que Jesus fez. Eu estava estudando e vi uma pesquisa lá dos Estados Unidos e eles perguntavam para os cristãos, e perguntavam assim, quando você morrer, você sabe para onde você vai? Você acredita em vida após morte? Jesus, uma pessoa que é muito boa nesse mundo, que faz as coisas boas, não erra tanta coisa, não fuma nem bebe, nem faz nada, ela vai para o céu, mesmo ela não aceitando, não acreditando tanto em Jesus? E por incrível que pareça, na pesquisa dos Estados Unidos, mais de 15% das pessoas falaram que, por exemplo, não, eu não sei para onde eu vou depois que eu morrer. Eu não acredito em vida após a morte. Não, as pessoas boas vão para o céu também. Não é só no Cristo, não é só em Jesus que nós temos a salvação, não. Outras formas também são de salvação. E eu acredito que seja mais do que 15%, Eu acho que foi a população ali pequena. Se a gente for fazer com a população
Isso aí pode ser maior. Quais são as bases que me basam, né, no meu cristianismo, na minha fé? O que eu acredito de verdade? O que a igreja cristã prega? Por que eu estou aqui dentro da igreja? Às vezes falta isso em nós. Às vezes nós viemos a uma igreja cristã, mas nós não sabemos o porquê nós estamos crendo em Jesus. Seria necessário voltar, né, a essa doutrina, a essa questão histórica de querer saber realmente qual é a confissão da minha fé. Por que eu sou cristão? Então, quando a igreja transige na sua doutrina, ela está entrando num colapso, né? E, infelizmente, a heresia ela deixou de ser considerada um grave pecado pela crescente e ilimitada diversidade e inclusividade. Então, hoje, para eu poder incluir mais pessoas, para eu poder agregar mais gente, eu tenho cometido várias heresias e isso tem deixado de ser pecado dentro da igreja, né? Nós precisamos incluir as pessoas, sim, mas baseado na palavra, né? Muitas pessoas, elas não deixam a palavra falar com elas, né? Usa a Bíblia como uma desculpa para aquilo que ela quer fazer. Então, muitas pessoas sempre fazem, pegam um único versículozinho bíblico ali e falam, não, tá vendo? O que eu faço é certo, mas tira aquilo do contexto. Então, ele quer falar de amor, mas não quer falar da justiça de Deus, né? Muitas pessoas falam que Deus ama, que Deus é maravilhoso, mas não falam que Deus julga, que Deus é fogo, que vai consumir, vai vir julgar. E isso é um pecado muito grande. Quando a gente tira, tem uma expressão que eu gosto muito, fala assim, que um texto fora de contexto é um pretexto. Então, se a gente pega um textinho ele fora do contexto, é um pretexto para uma heresia. Então, tome muito cuidado com isso, irmãos, com pregações dessa forma, que tentam adaptar a palavra à sua necessidade, não o contrário, né? Nós precisamos adaptar nós a palavra de Deus, e não o contrário. Então, nós precisamos de doutrina. Nós precisamos voltar às nossas origens e saber por que nós somos cristãos. E mesmo muitas, assim, tem um costume na Assembleia de Deus, né, de fazer um discipulado perto de quando eu vou batizar. E às vezes é adolescente, fala que acredita, às vezes não incorpora isso dentro de nós e passa. Então nós como cristãos, às vezes de muito tempo, nós precisamos voltar e entender quais são as razões da nossa fé, né? Ela fala que as escrituras, elas nunca podem ficar de fora da centralidade do culto e da igreja, seja na pregação, no louvor, no testemunho ou no ensino. Então, todas as esferas de um culto, ele tem que estar baseado na palavra de Deus. Se tem uma música que não está tanto dentro da escritura, opa, peraí, né? Se meu testemunho enfatiza não a ação de Deus, mas a minha própria, opa, peraí, né? É um sinal de advertência. O certo é que uma igreja colapsará quando ignorar, substituir, relativizar ou adaptar o lugar da doutrina na sua relevância. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, diz o seguinte para a gente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. A palavra de Deus, ela é para repreender, para corrigir, para amar o nosso irmão. Nós precisamos dessa doutrina. Tá? O comentarista também fala, né, que as doutrinas estão sendo levemente substituídas por arranjos teológicos e litúrgicos para atender as demandas de um público ávido por agitação, delírio e frenesi. Pessoas não se importam se o que estão fazendo é coerente, ético, edificante e, acima de tudo, bíblico. Hoje, a igreja brasileira, nós vemos muitas igrejas, como eu disse, que se querem adaptar a palavra de Deus às suas próprias vontades. E têm deixado as doutrinas, aquilo que o Senhor Jesus, as bases da nossa fé, tem deixado de lado para atender esse público. E cuidado, irmãos, com a igreja dessa forma, tá? Elas estão próximas de um colapso. Outro tópico que o autor traz da lição é que quando a igreja falha na sua espiritualidade, ela está próxima da queda, né? E espiritualidade, o que nós temos visto hoje, né, é que é uma espiritualidade baseada em si mesma,
É uma espiritualidade oca, egoísta. São pastores movidos por ganância, por poder. É uma falsa espiritualidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, vamos abrir aqui a Bíblia. No capítulo 3, nós temos as cartas que João escreveu às igrejas daquela época. Então, Jesus mandou uma mensagem para João e era para ele escrever cartas para as igrejas, com as características de cada igreja. No capítulo 3, no versículo 1, nós temos uma carta à igreja de Sardes. E olha o que Jesus falou para Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes os poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui em Apocalipse, né, João fala a Sardes, Jesus fala a Sardes, né? Vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. Então, uma falsa espiritualidade, na verdade, não traz vida, ela traz morte para as pessoas. E Deus sabe que existem ainda, graças a Deus, pessoas que não se contaminaram, né? Glória a Deus por isso. Mas nós temos que tomar cuidado com essa espiritualidade. Em Mateus também, no capítulo 7, no versículo 21 e 22, vamos entender um pouquinho o que é essa falsa espiritualidade. Você achar que você está vivo e, na verdade, você está morto. Em Mateus 7, 21 e 22 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus quis dizer com isso, né? Vamos dizer assim em outras palavras. Jesus quis dizer assim, vocês estão achando que porque estão usando meu nome, as pessoas se convertem, os demônios são expulsos, os milagres acontecem. Isso significa que vocês podem entrar no meu reino? Só porque isso está acontecendo? Não. Contextualizando mais, né? Vocês têm pegado grandes multidões, vocês têm feito cultos maravilhosos, né? Pessoas realmente têm ido lá na frente, aceitado meu nome, mas vocês acham que por causa disso vocês vão poder entrar no reino dos céus? Não se iludam. Vocês pregam e as pessoas se converteram porque vocês usaram o meu nome. Vocês expulsam os demônios porque usam o meu nome. Vocês fazem milagres porque usam o meu nome. O poder não está em vocês. O poder está no meu nome. E mais, vocês não entrarão no reino e eu não os conheço, porque embora o meu nome esteja na boca de vocês, nunca esteve gravado nos seus corações. Vocês usam o meu nome, mas não creem no meu nome. Então afastem-se de mim. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer com essas palavras. Então, o meu nome, as coisas acontecem porque o meu nome tem poder, realmente. Quando vocês usam o meu nome, as coisas acontecem por causa dele, o meu nome, não por causa das suas ações. E o meu nome está só nas suas bocas, não estão nos seus corações, então eu não conheço vocês. Espiritualidade não é viver de acordo com uma série de regrinhas estabelecidas pela religião. Espiritualidade não é eu só não beber, não fumar, não praticar atos imorais, porque a igreja me fala isso. Não é isso. Espiritualidade não é transpirar os dons do Espírito Santo. Espiritualidade não é eu gritar no culto, não é eu cair no culto. Não é isso somente. Espiritualidade nem é caminhar entre tantas maravilhas e prodígios. Então, aquela igreja pura demais, a igreja muito espiritual. Não é só isso. E também espiritualidade não é só eu ficar enfurnado, trancado no quarto para ler a Bíblia e orar. E falar que eu sou muito crente. Não é isso espiritualidade.
Espiritualidade tem a ver com andar e viver de acordo com as orientações do Espírito Santo. É participar da vida de acordo com as orientações do Senhor. É eu viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Então não é um ato de domingo à noite que eu venho aqui e vou levantar minha mão e vou cantar e na segunda-feira eu viver como um incrédulo. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade não é eu não beber porque alguém quer que eu não beba, mas na verdade meu coração que está lá naquela bebida. Não é espiritualidade eu não fazer aquele ato, sendo que meu coração está nele. Espiritualidade é uma vida integral vivida pelo Espírito. É eu viver em todo o tempo da minha vida, em tudo que eu faço, para Deus. Vamos correr aqui, o tempo tá correndo também. Então é como eu viver como cristão, né? E isso é espiritualidade. Ela tem algumas marcas, que é eu ser humilde, eu ter contrição no meu coração, eu ter devoção, eu ter santidade, eu ter amor. Essas são as marcas de uma pessoa espiritual, de uma igreja espiritual. O comentarista traz que quando a igreja falha na sua espiritualidade, ela adoece, enfraquece, definha e sucumbe. Ela não resiste aos sintomas viróticos do mundanismo e da frieza espiritual. Muitas igrejas vivem hoje uma espécie de subespiritualidade, pensam que estão vivas, mas estão mortas. Outro tópico que ele traz é que uma igreja, quando ela começa a negociar a sua ética, ela pode entrar em colapso. O que é negociar a ética, né? Ética, quando a gente pega a origem, ela é uma origem grega e significa costumes e hábitos. Então a ética, ela pode ser entendida como uma área da filosofia que pensa sobre os costumes e hábitos. A moral é o contrário, a moral é a prática. Então vamos dizer assim, a ética é a ciência, a filosofia e a moral é a prática. Então a moral se refere ao comportamento, em relação a algumas regras estabelecidas. E essa ética e essa moral vai depender da referência que eu tenho. E nós, como cristãos, nós temos uma ética cristã, que ela é baseada nas Sagradas Escrituras. Ela tem como objetivo indicar a conduta ideal para a gente ser leve, né? A conduta ideal que nós devemos ter como cristãos do nosso comportamento. A partir do momento que uma igreja ela negocia sua ética, ela negocia a Bíblia para, enfim, tantas outras coisas, ela começa a cair em colapso, né? Em 1 Coríntios 10, 32 diz o seguinte: não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, cuidado com os nossos costumes. Temos outro também, versículo lá em Colossenses 5:4, versículo 5:6, diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós vivemos no mundo de hoje, não é que nós temos que entrar numa bolha e não nos relacionarmos com ninguém. Nós precisamos nos relacionar com a ética que nós temos. Nós precisamos nos relacionar com os princípios que nós temos. Não nos amoldarmos aos outros, mas que nós possamos manter firmes aquilo que nós temos e aquilo que nós acreditamos. O próximo tópico, né, que o autor traz é sobre a unidade da igreja. Quando a unidade é fragmentada, a igreja pode entrar em colapso, né? Jesus, Deus, né, ele tem duas preocupações: é a unidade da igreja, para que todos sejam um, e a verdade, que o Espírito conduz a toda essa verdade. E quando há divisão no corpo, essa divisão atenta contra essa verdade, é a unidade de Deus. Sem a verdade, sem a Bíblia, a unidade de Deus é falsa. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas divisões que nós temos na igreja hoje. Não só divisões históricas, vamos dizer assim, né? Mas divisões dentro da própria igreja. Nós precisamos entender que temos ministérios dentro da igreja, temos departamentos dentro da igreja, e eles servem para uma questão organizacional. Mas não é que, eu sou dos jovens, eu não posso ir no culto das senhoras, misericórdia, não é isso. Nós somos corpo, então nós precisamos trabalhar todos com o mesmo objetivo, né? Cada um somando mais no outro. E em relação às divisões que nós temos no cristianismo, né? Hoje a gente já consegue ver que igrejas pentecostais elas têm descoberto o valor da história, de uma teologia mais sólida,
forma, nós vemos que temos igrejas históricas, reformadas, que têm se flexibilizando na questão de reconhecer a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Elas têm reconhecido que o Espírito Santo age ainda hoje, né? E isso é muito bom, porque nós vamos criando unidade como o corpo de Cristo. Nós temos também mais um tópico que o comentarista coloca, que é a perda da prioridade de missão, né? A prioridade visionária, missionária, que é o que a igreja tem. Quando a igreja perde essa visão, a igreja pode entrar em colapso, né? Nós vemos na história, como eu disse, que a igreja já foi muito influente na sociedade. Eu falo de Brasil mesmo. Antigamente, muito antigamente, eu estava lendo sobre a história, nós víamos que os protestantes vieram para pregar a palavra e eles viram que os brasileiros não sabiam ler. Como que eles iam ler a Bíblia? O que eles fizeram? Montaram escolas, né? E aí, eles montaram escolas onde pegavam pessoas da sociedade, a influência que a igreja tinha. Eles deram alfabetização, fizeram com que tanto a criança quanto para adulto deram uma educação formal, elevou o nível cultural das pessoas, e através disso as pessoas começaram a conseguir a Bíblia, tiveram conversões, né? Quantas igrejas evangélicas, quantos protestantes aqui mesmo na nossa cidade, né? Um hospital precisava da necessidade de um hospital, foram os evangélicos que formaram um hospital aqui na cidade. Então a igreja ela teve uma relevância na sociedade muito grande, né? Isso nós chamamos de missão integral. Isso precisa voltar. Nós precisamos voltar Nós precisamos voltar a ter essa visão de missão integral. E o último tópico que o autor coloca é quando a igreja perde a esperança do arrebatamento. Lá em Tessalonicenses, né? No capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, eu não vou ler aqui, mas fala sobre a vinda de Jesus. É bíblico, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E quando a igreja ela prega somente para coisas materiais, para coisas dessa terra, ela pode entrar em colapso. Nós vemos hoje muitas igrejas que pregam somente para termos benesses nessa terra, para termos vida boa aqui e esquecem da vida da eternidade. E então tomem muito cuidado com pregações e igrejas que pensam dessa forma. Para concluir, eu quero dizer aqui que os problemas da igreja, elas não estão na iniciativa divina, mas elas estão na composição humana. Sempre haveria trigo e joio, e a nós não caberia fazer a separação entre ambos. Nela apareceriam os falsos profetas com outros evangelhos. Nela estariam os que nunca foram e as sementes que nunca germinaram. Nelas estariam os carnais que não deixaram de trabalhar pelo Espírito Santo. Historicamente, a igreja teve seus bons e maus momentos, mas tem subsistido há 2000 anos. Periodicamente tem carecido de reformas e avivamentos para corrigir os seus desvios. Mas a igreja, ela permanece firme. O mundo mudou, a igreja mudou, mas a condição humana de pecado e de perdição não muda. A condição de novidade de vida não muda. Da necessidade de ter um caráter missionário não muda. Nós podemos mudar nossa linguagem, nós podemos mudar nossa abordagem, nós podemos mudar os nossos métodos, mas nós não podemos mudar o conteúdo. E essa é a lição, essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos hoje. E para encerrar, eu queria deixar um versículo. Está lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Precisamos batalhar essa fé. E muito obrigada por essa